Neste ano, os brasileiros votam nas eleições municipais. Serão mais de 62 mil cargos públicos. Embora este número seja expressivo, não garante uma representação política eficaz. Nós conversamos sobre o tema com o juiz da 35ª Zona Eleitoral de Chapecó, Rafael Sandi. Seja bem-vindo, Rafael. Neste ano serão eleitos em torno de 57 mil vereadores em todo o Brasil. Mas na hora de votar, muitas pessoas não sabem realmente qual a função desses vereadores e como devem cobrar esses representantes. Qual a função que o vereador deve desempenhar? Em 2012 nós teremos as eleições municipais, que as pessoas irão escolher os seus representantes, tanto no poder executivo, o prefeito, como no poder legislativo, os vereadores. A função dos vereadores são inúmeras, mas as principais funções deles é legislar sobre assuntos de interesse local, ou seja, fazer leis, elaborar leis que atendam os interesses da comunidade, no caso Chapecó ou os municípios da região. A outra função também dos vereadores, que é muito importante, é a de fiscalizar as contas do Poder Executivo, ou seja, do prefeito. Então essas duas funções basicamente compõem as principais atividades que um vereador desempenha dentro da Câmara. Já o prefeito, a função dele no Poder Executivo é administrar, ou seja, ele que é o responsável por dizer, vamos aplicar o dinheiro, vamos reformar uma estrada, vamos construir uma ponte, vamos fazer uma creche. Quem diz isso é o Poder Executivo, o prefeito municipal. Quem fiscaliza como isso é feito é o vereador, é o Poder Legislativo. Nesta eleição serão eleitos aqui em Chapecó 21 vereadores, Vai ter um aumento do número de vereadores na Câmara. Esse aumento do número de vereadores, teoricamente, aumentaria também a representatividade da população. Mas na prática, isso traz mais resultado para a comunidade? Depende muito da própria comunidade, depende, na verdade, dos eleitores. O que aconteceu? A Constituição ela prevê que os municípios têm um número de vereadores diferentes. O município pequeno vai ter 9, o município maior do Brasil vai ter 55. Chapecó está no meio disso, então são 21 vereadores. A função do vereador é justamente representar, por isso que são mais vereadores e um único prefeito, é representar o maior número possível de interesses da comunidade. Agora, se vão realmente representar todos os interesses, isso depende do eleitor, depende das pessoas se mobilizarem, escolherem, você escolhe um vereador e depois, durante o mandato dele, os 4 anos, você cobra dele resultado. Então, na verdade, a função do vereador, quando ele está lá, ele deve ser cobrado. Então, cabe ao eleitor não esquecer em quem votou e depois de votar, cobrar a atividade dele. Teoricamente, significa que vai haver mais representação. Agora, a prática, quem vai definir é o eleitor. E há uma diferença na eleição da majoritária para a eleição dos vereadores, Sim. No direito, nós chamamos isso de eleição majoritária para prefeito e eleição proporcional para vereador. O que isso significa? Significa que para ele escolher o prefeito, vai ganhar quem tiver mais voto. E para vereador, não significa que vai ganhar quem tiver mais votos. Depende de uma composição de número de votos que a legenda recebeu, ou seja, que o partido recebeu, que a coligação recebeu, e daí é feito um cálculo aritmético complexo, mas que tenta estabelecer uma proporção para justamente todas as forças da comunidade serem representadas. Então vai acontecer de uma coligação ter direito a mais vereadores e outra menos, de acordo com a votação que recebeu. Prefeito não. Quem ganhar mais, vence. Talvez um voto seja suficiente. Ou talvez aconteça um empate, o mesmo número de votos. E nesse caso, existe uma regra que é o candidato de maior idade. O mais velho é que leva. Isso já aconteceu e acontece nas eleições nacionais. E nesse caso, em que o vereador ele tem mais chance de se eleger, dependendo da coligação onde ele está, existe a questão dessa coligação de muitos partidos, Como que isso pode ser bom e ruim para a população, essa questão das coligações partidárias? Essa é uma discussão que existe no mundo, Nós ouvimos falar sempre na necessidade de fazermos uma reforma eleitoral, ou seja, mudarmos as leis.
Para se ter uma ideia, o nosso Código Eleitoral é de 1965. O que era Chapecó, o que era o Oeste na década de 60, né? E o que é hoje? Ou seja, as leis estão muito ultrapassadas. Seria necessária uma reforma eleitoral. E cabe à população cobrar, né, que isso seja feito. Modernamente se tenta fazer um sistema misto, que é um sistema distrital. Tentando explicar isso de maneira simples, significa que, vamos imaginar, um bairro elegeria um vereador. As eleições seriam regionalizadas dentro do município. Para que isso? Para que as pessoas pudessem identificar com perfeição quem é o seu representante. Pode acontecer, vamos imaginar, que uma comunidade, um bairro, eleja um vereador que mora no outro lado da cidade e que muitas vezes sequer conhece o que acontece, né? Naquela pequena comunidade, às vezes precisa de um asfalto, está precisando de uma creche, né? Então a ideia é vincular e deixar mais perto o eleitor do mandatário, né? Do seu vereador que estará lá justamente fiscalizando o trabalho do prefeito. No Brasil, a gente percebe uma maior participação popular na política justamente na hora das eleições. Na sua perspectiva, essa participação somente nas eleições, ou maior nas eleições, como que isso funciona para construir a política? Isso é eficaz? A nossa democracia ela é muito nova, ela é muito recente. Para se ter uma ideia, foi só em 1988 que nós tivemos a nossa Constituição que redemocratizou o país, né? E o nosso primeiro presidente eleito foi Fernando Collor de Mello. E todos sabem que teve o impeachment. O presidente eleito que nós tivemos em seguida foi Fernando Henrique Cardoso, né? Porque os outros mandatários foram apenas terminaram, né? Então, somos muito jovens ainda na questão de acompanhar a política, de cobrar. A situação de nós votarmos a cada 2 anos, a tendência é que isso melhore, que as pessoas participem mais, que saibam o que significa votar, que lembrem em quem votaram e que quando essa pessoa for deliberar sobre uma matéria, que realmente digam, olha, você não representou os nossos interesses, né? Porque quem está nessas funções é mandatário, ou seja, é uma pessoa que você escolhe para estar lá no seu lugar, né? E o vereador, especialmente o vereador, está lá como um representante da comunidade. E essa ideia as pessoas precisam ter, né? Não esquecer nunca disso. O fato de nós votarmos a cada 2 anos, que tem as eleições municipais e as eleições nacionais, isso faz com que a cada 2 anos nós tenhamos que discutir de novo a eleição. De certa maneira, isso é bom para que nós formemos pessoas preocupadas com realmente acompanhar a atuação do seu político, né? Daquela pessoa que você escolheu para um cargo. Obrigada, Rafael. Agradeço.